Olá, camaradas. Ainda bem que aconteceu antes de começar, mas a sala caiu e eu reabri. Olá, Marcelão, Andréia, tudo bem? Olá, Vitor, como é que você tá? Primão, tudo bem? A sala fechou, né? Eu tive que reabrir. Índio, tudo bem, camarada? É aquela história, né, Marcelo? A gente está aprendendo a usar a tecnologia com mais intensidade, né? Mas então, camaradas, enquanto nós aguardamos a chegada do nosso grande ídolo aí, o Bernardinho, tudo bem, Cíntia? Pô, que legal, o Tommy vai entrar, obrigado, Andréia. Deixa eu contar um pouco da história, do objetivo das jornadas heróicas. Bernardinho entrou, fantástico. Vamos lá. Estamos aguardando a entrada dele. Olá, Rodrigo. Boa noite. Bernardinho, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Mas manda lá, você disse que ia falar um pouquinho das jornadas heróicas, conta aí, faz a introdução aí. Tá bom, Bernardinho, eu tinha prometido para a Patrícia que não ia dar uma babada, mas não dá, né? Você é um herói para mim. Primeiro, antes de falar das jornadas, eu quero falar que é uma honra absurda estar aqui com você hoje. Cresci vendo e admirando o seu trabalho como jogador, como técnico, como gestor. Obrigado, Rodrigo. Vamos lá, não. Tranquilo aí. Faz a introdução aí do Jornadas Heróicas para a galera. Tá bom, Bernardinho. Eu sempre pratiquei esportes, né? O esporte que eu pratiquei foi o judô, cursei administração e segui uma carreira como executivo. Em 2006, como as pessoas sabiam que eu trabalhava com administração e também que eu tinha uma experiência no esporte, eu fui convidado para dar uma palestra na ESPM, falando o que, na minha opinião, havia sido uma contribuição do esporte para a minha carreira como executivo. Depois que eu fiz na ESPM, eu fui convidado para fazer na GV em 2008, e aí estava presente o presidente de uma editora, o Henrique, e ele falou: por que você não escreve um livro sobre esse tema? Eu achei legal, não me julguei naquele momento, assim, não quis fazer sozinho, convidei o Dr. Wagner Castropil, também atleta olímpico como você, participou de Barcelona 92, depois como médico participou de alguns ciclos olímpicos, e nós entrevistamos de 2008 a 2010 125 executivos empresários que haviam sido atletas antes e perguntamos o que eles haviam aprendido no esporte e que depois haviam executado com sucesso na sua trajetória profissional. E chegamos em 5 competências: atitude, visão, estratégia, execução e o tema da nossa conversa de hoje, que você é um craque absoluto, que é trabalho em equipe. Lançamos o livro, fizemos algumas palestras, alguns treinamentos. Em 2016, o livro esgotou, né? Não foi um sucesso tão grande quanto Transformando o Sonho em Ouro, né? Mas não foi mal, né? Em 2016, nós resolvemos escrever um novo livro com o mesmo tema do esportismo, né? Então a gente começou a escrever o Jornadas Heróicas. Em vez de uma pesquisa quantitativa, a gente fez uma metodologia de estudo de caso. Então a gente entrevistou 6 ícones da gestão e do esporte. Para falar de atitude, entrevistamos a Marília Roca, que é a CEO da Rinodê. Para falar de visão, o José Salib, que é o fundador da HSM. Para falar de estratégia, o José Vicente Marino, que era o presidente da Avon. José Salib. Fantástico, perfeito. Para falar de execução, o Brunoro, você conhece bem ele, né? Com certeza. Para falar sobre trabalho em equipe, seu companheiro aí do Rio de Janeiro, o medalhista olímpico também, o Flávio Canto. E para falar sobre as 5 competências, o Jorge Paulo Lema. Bom. Entrevistamos eles, o livro está em gráfica, vai sair até o final do ano. Pois muito bem, a minha esposa, ela fez um trabalho, ela é consultora de imagem e estilo, um trabalho específico com a Patrícia.
e foi super bem, né? É uma área diferente da minha, e eu conheci a Patrícia através dela. E nós começamos a trabalhar para assim, ganhar visibilidade, construir uma história para este livro. E ela falou: pô, as mídias mudaram, o mundo mudou, o livro tem um papel, mas por que a gente não faz conversas com grandes ícones da gestão, com grandes ícones do esporte? Você coloca esse conteúdo na live, coloca esse conteúdo no canal e isso amplia a contribuição, amplia o impacto do trabalho. Essa é a história que nós estamos aqui hoje. Explicando, Bernardinho. Então, eu queria começar essa conversa, como você colocou bem, e a sua história é de domínio público, né? Mas conta para nós quem é o Bernardinho, pelo Bernardinho, a sua trajetória como atleta, a sua trajetória como técnico depois, como gestor, que você tem muitos empreendimentos. E aí depois a gente caminha para o trabalho em equipe, que é o tema da conversa de hoje. Vamos lá. Bom, obrigado pelo convite, Rodrigo. Acho que é um projeto muito bacana. Você poder, eu acho que eu tenho tido a oportunidade de conversar com muitos empresários, muitas equipes do mundo empresarial, do mundo corporativo. E como você sabe bem, vocês estudaram, pesquisaram, então aí também lançando um segundo livro, ou seja, a conexão e os paralelos são claros, são diretos, são muitos, né? E eu acho que os aprendizados, né? Até inclusive, hoje nos Estados Unidos, se fala muito sobre, eu tenho um irmão de um amigo meu que foi fazer uma entrevista de emprego lá fora, está nos Estados Unidos, e ele faz triatlon. E aí o diferencial foi, você é um esportista, triatleta, tem disciplina, resiliência, etc, etc. Ou seja, o diferencial foi exatamente ele ser um atleta de bom rendimento, não sei se olímpico, mas um cara de padrão, e um esporte que exige muito, como todo esse especificamente. Então, é o quanto o esporte é visto já como diferencial, porque trabalha competências nas pessoas que depois eles levam, obviamente, para onde quer que indústria, qual for que ele seja. Castropil foi na área da medicina e certamente ele tem uma série de atributos que o esporte desenvolveu. O esporte na minha vida sempre foi uma ferramenta de educação. Meus pais compartilharam a nossa educação. Nós somos 5 irmãos, 4 homens e uma mulher, quase um time de vôlei, mais um dava para jogar vôlei. Com treinadores, com professores de esporte. Então nós temos de tudo. Claro, do Rio de Janeiro, natação, para poder se virar no mar, né, e poder, de repente, brincar um pouco no mar também. Todos nós brincamos um pouco, seja um surf, pegar um jacaré também, não tem, né? Judô, todos nós fizemos, fui campeão carioca de bem novinho, porque a ideia era a disciplina. Imagina, 4 meninos em casa, aquela loucura toda, vamos botar no judô, porque era a forma de o nosso sensei nos disciplinar. E ajudar a tarefa da minha mãe em casa, meu pai trabalhando, aquela coisa toda. O judô teve uma importância muito grande, né, na vida da gente. O meu filho fez judô também depois, né, à sua volta, né, muitos anos depois. E fiz um pouco de tudo, né, mas a ideia era essa. E entramos no voleibol. Meio que por acaso, meu pai tinha jogado, mas muito cedo ele deixou que ele foi para a Europa estudar, e jogou um voleibol. E nós tínhamos essa coisa de time, de jogar, de esporte coletivo, fazia sentido para a gente gostava de brincar juntos, coisas, né, de compartilhar a bola e compartilhar momentos e tal. Acabou o Fluminense, um treinador incrível, o Bené, que foi nosso primeiro treinador, foi um professor de vida para a gente, todos os meus irmãos, e meu filho chegou a também jogar com ele, muito novinho ainda, ele já bem velhinho. O esporte entrou assim, mas eu nunca pensei em viver do esporte, né? Eu, enfim, queria chegar onde eu pudesse chegar, mas não imaginava que aquilo se tornaria uma profissão, se tornaria um modo de vida, ou se tornaria a paixão que se tornou. E aí eu estudei economia, me formei na PUC do Rio, fui trabalhar em banco de investimento, fui empreender, entrei de sócio na rede de restaurante Deli Tropical aqui no Rio. E desde então... Sou. Nós estamos uma sociedade que é uma família, né? Estamos aí passando a pandemia e olhando novos negócios. Então, eu continuo com... Delírio assim, um grande orgulho de fazer parte daquele grupo, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre o time. Vou citá-los aqui como grandes aprendizados, né? É quase com a mentoria do esporte para o mundo corporativo e vice-versa, né? Então, aqui já tem aqui, amo Delírio Tropical. Obrigado, Andréia. Não deixa de ir lá e de pedir, né? Uma nossa, o espectador aqui. Mas, enfim. E aí, num certo momento, eu estava trabalhando no Delírio na época, eu meio com um dos fundadores, com o Paulo Antônio, que é o sócio fundador, um cara incrível. Tocava-se um pouco novos negócios, inclusive seguindo obra, vendo tal,
nova loja, recebi um convite para ir para a Itália, dirigir um time, ser treinador. Nunca tinha treinado nenhum time. Mas já vinham em mim um pouco das características de treinador e tal. E eu fiz a seguinte pergunta, o questionamento, o autoquestionamento na época, quando eu recebo esse convite, é o seguinte: seria possível viver da minha paixão? Final de 89, quase 90, já novembro de 89, eu partico para a Itália com a ideia de responder a essa pergunta. Seria possível viver do esporte? Seria possível viver do vôlei? Que eu adorava, sempre gostei. Acabei de chegar do treino com as meninas aqui do Sesc Flamengo, ou seja, eu gosto disso, eu gosto de desenvolver, eu gosto de treinar, eu gosto da quadra. Aquele é um ambiente para mim que, né, não é um ambiente apenas de competição, é de competição, né, é de ganhar e perder, que não tem nem empate nessa história, mas é desenvolver pessoas. É gente na história, é poder desenvolver, é poder crescer. Se a pessoa passa uma temporada comigo e ela não se desenvolve, eu falei na minha missão. E ganhar e perder é consequência, mas desenvolver pessoas, quanto melhores forem as pessoas, estão ali mais chances de vitórias. E de lá para cá, né, comecei a treinar lá, uma equipe pequenininha, com uma estrutura, etc. Tal, fui crescendo, fazendo. Volto ao Brasil com o convite de dirigir a seleção feminina, isso em finalzinho de 93. Meu primeiro treinamento para a seleção feminina foi dado no dia 26 de dezembro de 93. Eu digo, fui presente de Natal para elas. No dia seguinte, Natal era Natal, entendeu? E aí seguimos em janeiro para o torneio, e a partir dali começamos, e aí não parei mais, depois de 2016, deixei a seleção, continuo treinando, não pretendo parar. Aprendi uma coisa ao longo desse tempo todo: se você encontrar o que você ama fazer, morra fazendo aquilo. Ah, mas, olha, ninguém vai dizer para você o tempo que você tem que parar ou não. Faz aquilo se você realmente ama, porque nós nos motivamos por... Eu sempre falo isso, eu gosto de repetir, os pilares da motivação. Hoje, é claro, teorias incríveis de motivação, senso de pertencimento, enfim, segurança, um ambiente seguro te dá, obviamente te motiva a estar ali. Mas os pilares essenciais da motivação são dois, que são a necessidade ou a paixão. Ou você realmente precisa daquilo ou você ama aquilo. Esses são os pilares principais. A partir dali, você, obviamente, tem 1000 formas. E aí o voleibol, ele permaneceu na minha vida dessa forma, não foi planejado, e serve inclusive de falar com jovens empreendedores que imaginam que a trajetória na área de empreendimento, ou mesmo na área corporativa, seja uma trajetória retilínea. E ela não é. Ela é irregular, de idas e vindas, de altos e baixos, né? De curvas mais acentuadas ou menos, de quedas se levantar de novo, né? Então, tudo isso é um pouco que eu vi. Nunca imaginei que seria esse um pouco o caminho, mas foi aquele que se apresentou, e quando eu falei, vou abraçar essa história e um residência, e a partir dali foi processo de aprendizado permanente. E continuo dizendo, continuo aprendendo, a cada dia se aprende. Né? Não é porque eu já tenho muitos anos como treinador que eu imagino que eu tenho uma verdade absoluta, que eu não tenho. A única convicção que eu tenho é de que eu sei muito pouco ainda e que tem muito para melhorar e crescer. Então, e o fato de estar cada vez mais, porque nós vamos envelhecendo e as gerações vão chegando jovens. Eu tenho uma jogadora comigo, uma menina de 16 anos. Eu já tive outras, Érica, a Gabi, chegaram com 16. Só que eu tinha 50, agora eu tenho 60. Entendeu? Então a distância aumenta. Então é um aprendizado permanente. E eu digo a eles, a elas, no caso do time feminino, a galera na PUC, eu dou aulas na PUC, na área de empreendedorismo, liderança empreendedora, eu digo, se eu disser alguma coisa errada, equivocada, que não faz sentido, me ensinem, me questionem, porque, né, são chips diferentes, são modos diferentes de evento de ver, e eu quero seguir aprendendo com eles. Né? Eu acho que essa mentalidade de crescimento, não de aprendizado, porque tudo que você aprende, você está, de alguma forma, se desenvolvendo. Né? Eu acho que isso é uma... E o esporte sempre, quando você imagina que você sabe tudo, certamente virá alguém, vai vir com um novo golpe, e você vai baixar um pouco a guarda e você vai dançar. Ô Bernardinho, ouvindo a sua história, que é incrível, estou vendo os comentários, e se eu pudesse e soubesse digitar, eu colocava o meu também, eu observo que você sempre teve um caráter bastante multidisciplinar, né? Você fez economia na PUC, trabalhou em banco, era atleta, depois técnico. Isso, imagino que deve ter tido uma forte contribuição do trabalho em equipe, para você conseguir esses projetos desta complexidade em conjunto, né? Mas o que mais? Como é que você conseguiu fazer tanta coisa legal junto? Eu acho assim, primeira coisa que eu sempre
qualquer pessoa, em qualquer área, qualquer empreendimento que você se envolva, seja, por exemplo, vou jogar vôlei com um time de pessoas ali, quero montar um time para jogar um master, quero montar uma garotada aqui, eu quero montar um restaurante, eu quero, enfim, o que quer que seja que você vai fazer, né? Eu costumo dizer que empreender é um esporte coletivo. Você precisa de complementaridade. Você falou, eu vou escrever um livro, eu preciso de alguém para estar comigo na segurança. A primeira pergunta que a gente faz em qualquer projeto de vida é com quem? Com quem nós vamos? Mas é mais importante saber com quem do que exatamente aonde. Onde a gente vai ainda, mas com quem. Se nós errarmos no com quem, certamente a dificuldade. Warren Buffett, um dos maiores investidores do mundo, certamente dos mais admirados, mais longevos, ele dizia o seguinte, né, um grande negócio, né, gerido ou liderado por pessoas erradas vai dar errado. Um negócio mais ou menos com as pessoas certas, com grandes pessoas, tem grandes chances de dar certo. A primeira pergunta que tem que fazer é essa. Com quem que eu vou? Com quem que eu vou batalha? Com quem que eu vou para a luta? Quem é meu time? Com quem que eu vou treinar e me desenvolver para ir lá para uma Olimpíada, no judô, no vôlei, o que é que seja? Com quem? Né? Põe as pessoas certas dentro do ônibus aí parte para a viagem. E a viagem vai ter uma curva para cá, vai furar um pneu, vocês vão consertar, vão fazer. Então a essência é o time. Há um outro livro muito interessante, eu diria que virou é um pouco meu oráculo, que é o Trillion Dollar Coach, o coach de $1 trilhão. Tenho citado ele permanentemente porque realmente eu adoro ele, né? Eu adoro ele. E conta a história de um cara chamado Bill Campbell. E existe né, que é um valor nosso, eu apenas confirmo com o cara. Por que chama o coach de $1 trilhão? Porque esse cara foi coach de gente como... Quem escreve o livro é o Eric Schmidt, ex-CEO da Google. E depoimentos ali de Bezos a Ben Horowitz, ou seja, pessoas que, somadas às empresas, só para Steve Jobs foi coach dele. Portanto, só ali já tem mais de $1 trilhão. Né? A Apple está valendo quase 2, então a questão é, se somar isso, há anos atrás dava $1 trilhão. Hoje dá 3, 4 trilhões de dólares. Entendeu? Então essa é a importância desse cara. Ele tem uma coisa, ele fala team first attitude. Atitude de time primeiro. O que conta é o nome que está aqui, não o nome que está aqui. Se nós somos da seleção, é o Brasil, e aqui tem Bernardinho, né? Aqui tem Rodrigo, etc. Ok. Mas é o time por primeiro. O líder existe para servir ao time, né? Pelo time, para o time. Então isso é essencial, o time por primeiro. Né? Isso é uma tendência. Nós tínhamos na seleção masculina, depois de alguns anos trabalhando e crescendo e aprendendo com a seleção feminina, e aprendendo muito, eu cheguei à seguinte conclusão, que eu precisava tratar aquela instituição, seleção brasileira, como uma empresa, uma cultura. E nós precisávamos ter, os nossos valores tinham que estar ali. Então, primeiro, integridade. Porque a integridade é a base da relação. Se eu confio em você, se nós compartilhamos valores, porque os times se formam através do compartilhamento de valores, de princípios e de propósito, ou quando a gente tem um inimigo em comum. Os times também são formados. Eu posso não conhecer, mas se é um inimigo comum, nós vamos lutar contra eles e aí fazemos um time. Veja a guerra. Não é que os britânicos fossem aliados dos soviéticos à época, mas se uniram para combater o inimigo comum, que eram os nazistas da Alemanha. Depois brigaram de novo quando dominaram o inimigo, eles se separaram. Mas o fato é também. Mas, obviamente, a forma consistente de você formar um time é através do compartilhamento de valores. Por isso que a gente sempre fala, quando você vai trazer alguém para o time, tente investir um pouco mais de tempo em conhecer um pouco mais para ver se há um alinhamento de valores. Porque senão é só caráter. Então, primeiro, integridade. Vamos, para que a gente possa confiar nos outros, integridade. O segundo é time por primeiro. Ah, não, mas eu quero ser um solista. Aqui é uma orquestra. Você quer ser um solista? Vai trabalhar em outro lugar. Porque aqui nós pensamos no time por primeiro. O terceiro é o trabalho. Trabalho duro. Ou seja, o outro time pode ter mais talento do que nós. Porque eu não controlo quantos talentos eu tenho. Mas eles não vão trabalhar mais do que nós. Ou seja, porque o único elemento que nós controlamos é o trabalho. Quanto a gente coloca de dedicação, eu controlo. Quanto talento que eu tenho, eu não controlo. Papai do céu deu um pouco mais para uns do que para outros. Então, tá tudo certo. Mas o time é a essência da história. E é uma coisa que eu provoco permanentemente. Para ver se realmente... Qual é o grande inimigo na formação de um grande time? Egos e vaidade fora de controle. Quando o cara começa a achar que ele é o cara, sem mim nada acontece. Então, o time por primeiro. Né? Então, acho que é um pouco daquilo que eu acredito que ao longo do tempo a gente tenta trabalhar. Né? Então, realmente é... E é um processo. A liderança é um processo. As pessoas me questionam, Bernardinho, eu fui promovido, né, a uma função de liderança, estou liderando um time, mas o time não é meu, não fui eu que escolhi, não fui eu que escalei, como é que convoquei, como é que eu faço? Não, você não foi promovido a líder, você foi promovido a gerente, a diretora, a gestora,
supervisor. Agora você vai se tornar um líder, dependendo do processo, dependendo do que você... Bernardinho, caiu o sinal aqui. Inspirar as pessoas. Voltou. Eu acho que entrou uma ligação. Voltou já? Tá legal? Tá legal. É porque entrou uma ligação, eu tive que ir. Então, se você realmente, né, se as pessoas não quiserem te seguir, você não é o líder. Você pode ter o crachá de gerente, o crachá de treinador, tá? Mas você vai ser realmente o líder a partir do momento que realmente você, né, que você tenha seguidores. Eles querem seguir você? Você os inspira para fazer com que eles realmente, né, te sigam? Então, essa é a grande questão, né? E uma das principais atribuições do líder é exatamente formar times. Não adianta ter grandes players em qualquer área se eu não formar aquilo um time. Isso é um exemplo para vocês de um líder, né, que engajar as pessoas, né, num propósito comum. Conta-se uma história sobre Kennedy, presidente dos Estados Unidos nos final dos anos 50 e anos 60, que depois é assassinado. Um dos grandes projetos de Kennedy era colocar o primeiro americano na Lua. Então havia uma corrida entre os americanos e os soviéticos, quem colocaria o primeiro homem na Lua. Determinado dia, Kennedy resolve visitar, né, a NASA, que era, né, o centro aeroespacial onde se investiu muito para chegar à Lua. E ele, sem fazer grandes alardes, com uma pequena comitiva, vai fora do horário de expediente para não disturbar a rotina das pessoas que lá trabalhavam. Chega lá à noite, e o rapaz que deveria estar na guarita ali, vigiando e tal, né, estava do lado de fora, varrendo, à tarde da noite, varrendo a entrada do centro. Ele sai do carro, vai cumprimentar o rapaz se emociona, né, ao encontrar o presidente, a se deparar de frente do presidente, fala: presidente, quanta honra, ele, puxa, prazer em conhecê-lo. E aí pergunta ao jovem: mas, meu caro, a essa hora da noite, você aqui varrendo a entrada do centro, que sentido tem isso? Eu falo: não, senhor presidente, eu não estou apenas varrendo a entrada do centro, eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Ou seja, eu não sei quem é o líder da equipe que esse rapaz trabalhava, quem ele, né, se reportava, mas essa pessoa realmente conseguiu engajar essa pessoa, né, num objetivo em comum, num propósito maior, que não era só limpar, ele estava naquela atribuição dele de manter aquilo corretamente vigiado, limpo, etc., para que todo mundo fizesse bem a sua atribuição, e então, como parte integrante de um time. Ele via relevância, né, na atribuição dele. Isso realmente é do papel do líder. Você é importante. Você faz parte. Pouco importa se você joga 1 ponto ou 2 pontos, a hora que você entrar é para dar o seu melhor. Né, que o Flávio Canto dizia. Ele foi para a Olimpíada como sparring numa vez. Depois ele foi como titular, lutou a Olimpíada. Ou seja, é fundamental que ele entenda a importância dele, de preparar o cara que ia lutar. Ele era o sparring, ele era o back-office, ele era como é que se diz, o backstage ali, né? A opção, ou seja, se acontecesse alguma coisa, ele estava pronto para ir lutar, né? Mas ele estava ali para exatamente treinar o outro para que o outro pudesse conquistar uma medalha, né? Então acho que é um pouco dessa questão do time que é tão importante. Bernardinho, eu quero corroborar essa sua importância e a necessidade de um time. Está me ocorrendo 2 casos e eu queria saber a sua opinião sobre eles. Antes de entrar no doutorado, até 2016, eu era sócio da Sucos do Bem, inclusive com 2 cariocas, o Marcos e o Alfredo, quando nós vendemos para a Ambev. Conheço muito Marquinhos, bacana. Conhecem, então? Eu acho que um drive de sucesso é que nós éramos um time. Ele, o Marcos, era o cara da marca, o Alfredo era o cara das finanças e eu era o cara das vendas. Então, além de a gente ter um bom entrosamento, nós 3, assim, tínhamos habilidades complementares, o que eu acho que é importante também, porque senão, às vezes tem todo mundo bom, mas é todo mundo centroavante ou todo mundo levantador, né? O time não ganha, né? O que você acha disso? Você falou uma das definições, né? O time ele se constitui através da complementaridade de talentos e atribuições. Por exemplo, você vai empreender, o que você falou. Um cara é bom de produto, da marca produto. O outro é bom da execução, tal, da produção. O outro é bom de vendas. Um é bom de tecnologia, produto. O outro é bom de gente, para liderar. Poxa, não vem com gente. O outro é de venda. Então, a complementaridade. E o brilho do time se dá através dessa complementaridade de funções, de talentos, né, e atribuições que gera isso. Eu, por exemplo,
eu tenho sempre, né, uma comissão técnica de pessoas que são complementares a mim. Eu tenho uma característica, perguntar qual é sua grande limitação como líder. Eu comemoro pouco e reconheço, muitas vezes, o reconhecimento ele é pouco, porque a minha é um mindset, é uma mentalidade sempre do próximo, sabe, de tal. Então, e é errado. É errado. É claro que você não vai deixar relaxar, não vai baixar a guarda, mas, né, é importante que você reconheça que ciclos se fechem para que você possa seguir. E muitas vezes eu tenho uma tendência do mais, e ele segura, vai espanar a rosca. E me incomoda às vezes, mas é fundamental o papel deles. É fundamental o papel deles. Né, de realmente me complementarem, terem uma visão diferente. Eu, por exemplo, tenho sempre uma mulher na comissão técnica. Na Olimpíada nós tínhamos duas. A minha gestora, a minha administrativa, ou seja, aquela que toda a logística, era uma mulher, Mariana. A minha scout, né, que é a scout girl, né, que é a minha estatística, ela é uma mulher. Então, o que é isso? Visões diferentes, né, uma capacidade que eu não tenho, seria uma sensibilidade diferente. Então, essa complementaridade. Às vezes, pau quebra, porque, mas, cara, mas chama atenção. Né? Aquela história, o cara que é do financeiro, segura no orçamento, não, mas eu preciso ir. Não, vocês vão. Né? Eu digo isso, e um time com verdadeira, onde há confiança, onde há, né, o verdadeiro espírito de equipe, há o espaço para cobrança. Eu não vou ter problemas em cobrar de você, eu não vou ferir suscetibilidade, você confia em mim, você acredita em mim. Então, se eu estou cobrando de você, é porque você sabe que eu quero que você dê 100%, que você seja o melhor. Então, muitas vezes, os times promovem uma falsa harmonia, naquele sentido, não, o ambiente tem que... Não, o ambiente é um ambiente de muita confiança que, às vezes, você pode assistir. Então, a primeira geração que eu dirigi, o pau quebrava de uma maneira, se alguém fosse ver, esses caras estão brigando, vai dar certo. Mas não, eles lutavam ali, competiam, se desafiavam para dizer o seguinte, nós brigamos aqui, mas ninguém lá de fora vai bater na gente. Quando chegava um jovem atleta, não era nem eu que testava, eram eles. Eles cobravam tanto do cara, às vezes em defesa do cara, segura, tá um pouco demais. Professor, não tá demais não. Porque se ele não aguentar a nossa pressão aqui na hora da guerra, lá na trincheira, trocando bomba com os russos lá, ele vai deixar a gente na mão. Entendeu? Então a gente precisa realmente que ele resista à nossa pressão aqui. E fizeram. E não era nenhuma maldade, muito pelo contrário, era eu quero bem a ele, agora ele tem que fazer o melhor aqui, tem que ser parte desse time aqui, é um time de guerreiros. Né? A primeira geração tinha um certo espírito de 300, sabe aquela coisa dos... tinha um pouco disso. E aí, o AU total. O Gustavo, aquele ruivão grandão, que é um dos ícones da geração, ele encarnava Leônidas. Né? Spartans, what's your profession? Os caras entravam, os caras queriam sangue, entendeu? Gerações, elas mudam. Não são melhores, não são piores, elas são diferentes. Então é muito bacana você ter essa capacidade. E a gente tem que estar lendo isso aí. Né? Quais são as características disso? Bernardinho, falando em gerações e trabalho em equipe entre as gerações, eu contei uma experiência minha na do bem, porque o fato é que o Marcos e o Alfredo têm uns 30 e poucos, eu tenho 50 e poucos, é outra geração, né? E de certa forma, depois que nós vendemos a do bem e entrei em doutorado, eu prestei consultoria para algumas empresas, a Roots to Go, a Louco, que eram empresas também de meninos da faixa dos 30 anos de idade. Perfeito. Tem essa dificuldade geracional que não é trivial você reverter ou formar times entre gerações. Queria que você desse o seu depoimento, eu vi que algumas pessoas perguntaram também, que nem se falou, você tem alguns caras que treinam com 50, agora você está com 60, está com a menina 16 também, né? Como que você está enxergando, por exemplo, a nova geração e como você faz para promover o trabalho de equipe com essa geração? Olha, primeira coisa é o seguinte, mesmo, né, dentro de uma seleção de vôlei, é claro, às vezes é uma distância. O Bruno chegou lá atrás com 18 e tinham caras com 35, e ele estava ali, 19, 20, e assim vai. Mas, obviamente, esse é um processo de renovação, no caso do esporte de alto rendimento. Né? A vida do atleta é diferente do mundo corporativo, onde você, em tese, você não tem a capacidade física de ir tão longe. Quando a gente fala assim do Serginho Escadinha, 42 anos, do Tom Brady, são pontos fora da curva, são exceções. O cara tem 42 e ainda joga. Mas é ponto fora da curva, 30 e tal. Ou seja, quando o cara começa a ter a experiência de gestor do mundo corporativo aos 40 e pouco, 50, não sei, ele pode ainda, no mundo
no esporte competitivo, ele está parando. Pode ser que tenha um esporte ou outro, onde pode um pouco além, mas são exceções. A regra não é essa. Então, digamos, há um certo conflito, mas não há uma disparidade tão grande quanto no mundo corporativo. Meu aprendizado no mundo corporativo, e aí tem também uma história no Trillion Dollar que é interessante, mas é aquilo que eu aprendi. Quando eu entrei para o Delírio Tropical, né, o Paulo Antônio é um pouco mais velho do que eu, e eu vi os jovens aqui, o Paulo Antônio e Amparo são os fundadores e os sócios. Nós tivemos recentemente uma reunião com um grupo que queria montar um projeto em São Paulo, fomos a São Paulo, e aí estava eu, meu irmão que trabalha lá, o Paulo Antônio, que é o sócio controlador, o majoritário, estávamos lá e somos uma família. E aí estávamos lá conversando, fazendo, e descemos para ir visitar uma unidade dessa empresa, e nós estávamos andando na rua, e tinha um vice-presidente comigo, poxa, Bernardo, o que você achou e tal, como se eu fosse tomar a decisão. Eu falei, olha, muito interessante, vamos conversar, mas olha, tá vendo aquele senhor ali? E ele é o founder. Tem uma coisa assim, love the founders, ame os fundadores. Ninguém conhece o nosso negócio como ele. Claro que tem um jovem que tem uma ideia diferente, que vai chegar, vai agregar uma coisa de tecnologia que foge muitas vezes a nós, ao nosso conhecimento, um pouco do nosso expertise, mas ele é quem vai decidir. Tá vendo o cara ali? Ele vai fazer assim, ó, sim ou não, vida ou morte. Ele vai dizer, porque ele tem a essência nele ali. Vamos respeitar. Se parar e olhar quem são os grandes investidores, grandes conhecedores, tem cabelo branco. Ou seja, então o que eu digo é sempre isso. Se nós pudermos agregar, né, a juventude, a energia, o novo mundo, o conhecimento, a velocidade disso, com o conhecimento daqueles que passaram por crises, experiências que outros não viveram, esse é o grande segredo. Como é que a gente conecta tudo isso? Né? Então, é lidar um pouco, às vezes, é óbvio, os arrobos juvenis, entre aspas, que gera até muitas vezes uma certa... Mas todos nós já fomos e vivemos isso. Fato é que muitas vezes aconteceu. Né? E acho isso, então, é trabalhar isso. Né? Eu me lembro quando jovem jogador no Fluminense ainda, eu levantador, eu não era um cara super talentoso, era um cara muito dedicado, eu lá treinando, um dia me irritava que eu não conseguia fazer alguma coisa, e aí o Vitinho, que era um treinador, um levantador excepcional, que tinha algo como 20 anos, quase mais do que eu, pelo menos, eu tinha, sei lá, 15, ele tinha 35, eu tinha 16, 17, e eu era o reserva dele. Mas ele era um craque. E ele virou para um dia, ele viu a minha frustração de não conseguir fazer alguma coisa, né, realizar alguma coisa. Isso é muito corporativo. Ele me chama e fala assim, quantas vezes você testou fazer isso na sua vida? Eu tenho uns 3 meses que eu estou testando. Ele falou assim, eu tenho 25 anos que eu estou testando. Então, assim, quando a bola vem, eu já vi essa bola vindo, né, durante 2.500 vezes. Você viu ela vindo 50 vezes. Então, requer quilometragem, vivência, né? Você vai cair, você vai se levantar. E quando você cair, você vai mais velho e vai assim, faz parte. Aprende, volta aqui, vem e tal. Com a sua sabedoria de quem já caiu muitas vezes. Já se levantou outras tantas e mais uma, porque ele continua de pé. Então, a grande questão é como é que a gente consegue exatamente, né, usar o que cada um tem de melhor para trazer para isso aqui. Né? Quem é que não quer ter o Jorge Paulo, e ele se diz um dinossauro assustado, né, hoje, para um conselheiro da sua empresa? Porque com toda a vivência, com toda a coisa, ele fala, olha, e ele entende onde é que é os gargalos, ele tenta fazer, então é uma fonte de inspiração, uma fonte de conhecimento para que a gente possa o quê? Opa, com isso que eu tenho de conhecimento, com isso que está me orientando, eu posso fazer coisas incríveis. Eu quero tê-lo ali. E eu, assim, na faculdade, né, eu tenho vários jovens que são alunos, ex-alunos, e que, de uma certa maneira, me tornei um pouco conselheiro de empresas, né, trabalhando com eles, no sentido de levar a experiência de quem vivenciou muitas coisas e de quem tem contatos, né, no mundo corporativo, né, um networking muito grande, mas de vivências e de observações para essa garotada que está aí, sedenta para realizar, com fome de realmente fazer acontecer, né, e querem, de alguma forma, aprender e jamais ter atalhos, mas se puderem evitar, né, quedas desnecessárias através da experiência de outros, ok, vamos tentar evitar. Né? Mas uma coisa que eu sempre falo é que não há atalhos para isso. Né? Há certamente um caminho que já foi trilhado, olha, não é esse o caminho, é um outro. Mas é um longo e duro caminho sempre. Ele requer trabalho duro. Você sabe, Bernardinho, esse exemplo que você está dando, para mim, é fantástico. E eu acho que ele acontece no esporte, na gestão e também em muitas outras profissões.
Lá no próprio Vita, que o Dr. Castropil fundou, é uma empresa grande em São Paulo, né? A gente tem Sim. muitos ortopedistas, muitos fisioterapeutas, eu sou conselheiro lá há 3 anos, né? E um negócio que eu acho incrível é que eles têm um programa de fellow médico, que eles já estão na 5ª geração dos médicos. Então o médico entra, se forma na faculdade e vai trabalhar lá. Ele aprende com a geração seguinte, que aprende com a geração seguinte, até chegar na geração dos fundadores que tem seus 55 anos de idade. Então, a contribuição que você pode dar numa profissão como essa, que o gray hair importa bastante, é decisiva, né? Mas não é trivial, porque a gente está cheio de história que isso não acontece, né? No esporte, inclusive. Também. Lembra do Flamengo do Centenário, que colocaram o Romário e o Bebeto Sávio e não ganhou nada? Aí eu acho que é um pouco da questão da complementaridade de talentos, e não é só isso. Tem um pouco também da egos e vaidades ali. Sabe? Quando você tem estrelas em excesso e cada um mais especial do que o outro, né? Quando alguém que era uma estrela perde espaço para um outro que vem que é uma estrela maior, né? Mais até do conflito de gerações, ali você tem um conflito muito de egos, na minha opinião. Né? E eu acho que esse é a maior armadilha. O de gerações tem porque às vezes o jovem chega com o ego muito inflado, achando que, e ele acha que é dispensável aquele cara de cabelos brancos que de repente não tem mais a energia ou a vitalidade que ele tem. E é um equívoco também. Então, mas no final da história, se você espreme um pouco, tem sempre ego. Onde há ser humano, tem um ego que de alguma forma influencia naquilo. Né? Tem um grande empresário, um empreendedor fantástico, que se tornou meu amigo, que é o André Street da Stone, que ele diz o seguinte, é uma frase que ele usa que eu gosto muito, que é: todo dia pela manhã, antes de sair de casa, demita o seu ego. Demite ele, não leva ele com você, tá demitido. Ego, tá demitido. Cartão vermelho, tá demitido, sai. Não, então uma outra que é assim, ó, de manhã, todo dia, dá um pisão na sua vaidade. Pisa ela e achata ela, que senão você vai tropeçar nela durante o dia. Não é verdade? Então, agora, não é simples. Não é mais no mundo onde nós vivemos, né, você viveu por um bom tempo, mundo do esporte, das artes, porque tem uma mídia que dá muita visibilidade. E com isso, as armadilhas se tornam ainda maiores. Né? Porque essa visibilidade, a popularidade, obviamente, faz com que o seu ego receba oxigênio, e às vezes ele é excessivo, né? E você começa a achar que você é o cara, que você é o cara, e você não é, você apenas está momentaneamente o cara, mas rapidamente, se você deixar de se dedicar com a intensidade com que o segundo colocado se dedica, ele vai passar por você e você não será mais o cara, você não estará mais, alguém estará. Né? Qual é o grande segredo de um cara se manter lá em cima? O Flávio fala de uma maneira diferente que eu falo. Eu falo o seguinte: qual é o segredo de uma equipe se manter campeã, mesmo estando lá em cima por muito tempo? É manter o espírito de aspirante. Como é que um faixa preta se mantém em crescimento e campeão? Mantendo o espírito de faixa branca. Aprendendo, tendo humildade, reconhecer que tem que fazer melhor, que tem que treinar, tem que estar disposto a pagar o preço. A pagar o preço. Aquele dia que você não está mais disposto a pagar o preço, não preciso tanto, porque não é que você, com 40 anos, vai ter o mesmo volume de trabalho de um cara de 18 no esporte. Não é isso. Mas você vai dar o seu 100% e o outro dará o seu 100% também, que são volumes diferentes eventualmente. Mas o que não tira a necessidade de se entregar. Né? Eu digo sempre isso, que eu não sou mais um treinador, eu sou um provedor de zonas de desconforto. Aos campeões de desconforto. Porque quando o cara é campeão, tem que gerar um desconforto para ele. Se nós perguntarmos aqui, nós estamos em 180 pessoas, perguntar o seguinte: pensem numa experiência de vocês, profissional, pessoal e tal, um momento, um episódio que tenha feito vocês crescerem muito. Cara, eu aprendi muito nesse momento. Aquela foi uma experiência de grande aprendizado. Essa experiência que vocês estão pensando aqui não tem a ver com algum tipo de derrota, desconforto, de queda, de percalço na vida de vocês? Nas nossas vidas? Tem. 100% das vezes tem. Não existe crescimento acompanhado de conforto. O crescimento ele pressupõe algum tipo de desconforto. Uma mudança, um aprendizado de algo que você não consegue fazer. Né? Então é o seguinte, né? Não é insano, não é loucura, é o processo. E o processo ele requer, né, um pouco seja no treinamento, seja na empresa. Puxa, eu tenho que aprender um processo novo. Ele gera um desconforto, mas é importante. Eu tenho que alinhar a cultura. Por favor. Isso de demitir o ego é um negócio que para mim é crítico no esporte e na gestão. No esporte, inclusive os médicos do Vita pesquisam muito a transição
pós a trajetória esportiva. Tem aquele cara que fica gordo, deprimido, gasta todo o dinheiro que tem, porque ele não se preparou para dar o próximo passo. Não. E na gestão, você conhece tanta gente, você deve saber que acontece a mesma coisa, respeitadas as proporções. É aquele cara que é gerente, diretor, e não sabe o que fazer depois, fica deprimido. Então, assim, demitir o ego, que não é trivial, é fundamental, né? E como você é um técnico absurdamente bem-sucedido, trabalha isso com seus times e também orienta eles para o que vem depois. Essa é uma... Porque acontece? As armadilhas estão por aí, né? E muitas vezes os amigos, não, nada disso. Por exemplo, tem muitos atletas que às vezes não vinham jogar porque o desconforto aqui, eu cobrava certas coisas, eu falava de estudo, Então, temos uma pequena biblioteca no nosso ginásio agora. Eu estou permanentemente tentando, né, instigar o quê? O crescimento, o aprendizado, né, manter. Então, se você permitir que o seu ego acompanhe a sua ascensão profissional, chegou a CEO do maior grupo do mundo, treinador de uma equipe campeã olímpica, se o meu ego acompanhar isso, eu vou perder aquela atribuição em algum momento. E aí o meu ego vai tomar um tombo lá de cima, vai machucar para burro. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente tente controlar. Não é trivial, de forma alguma. Né? Mas eu tento permanentemente estar instigando. E às vezes eu gero muito desconforto em relação a isso. Porque aí vem um procurador, não, está ganhando grana. Imagina que aquela... Ainda mais no esporte, digamos, não futebol. Poucos são aqueles que conseguem ter uma vida realmente, digamos, confortável, tranquila, um pós-carreira que é longo. Você imagina os seus 40 anos, vai ver até os 80. Com aquilo que você ganhou no esporte não futebol, digamos no esporte olímpico, ok? São poucas as exceções. Há exceções, mas são poucos. Né? Então a grande questão é como é que vamos lidar com isso, né? Como é que a gente vai trabalhar isso? E é muito importante. Né? Você ter... Olha, eu sou bom no esporte aqui, mas eu preciso de outras coisas. Né? Para o meu filho, por exemplo, está permanentemente pensando, poxa, acho que vale a pena aqui eu fazer uma nova faculdade à distância, ou fazer outros cursos. Ele está sempre debatendo sobre temas, ele está lendo, se capacitando, capacidade de liderança muito grande, ele aprendeu muito ali, mas há preocupação, porque ele sabe que daqui a algum tempo, né, não vai ter mais a capacidade física de estar lá, e ele vai ter que buscar, né, um outro caminho. Então, acho que serve para o esporte, mas serve para as carreiras. Isso é muito certo. De um modo geral, na casa do esporte ele é muito claro, nós sabemos disso, você tem certamente muito conhecimento também na área, de que você sai do holofote. Então você perde aquilo que te alimentava muitas vezes, entendeu? E que alimentava o seu ego. Todos nós temos ego, mas nós temos que ter o seu controle, obviamente, né? Então, quando você sai, então muitos se perdem, né? E aí as pessoas, né, gastam o que não tem uma outra atribuição, se perdem em todos os sentidos, pessoalmente, profissionalmente, né? Então, realmente é algo que a gente precisa estar monitorando. Eu acho que tem uma coisa no Brasil que é a falta de um modelo esportivo. Nos Estados Unidos é muito claro que é um binômio, educação e esporte. Nós temos um modelo que é meio híbrido, mas não é modelo de nada. É um pouco aqui tem... Então, isso é muito ruim, porque você fica naquilo ali e como nós somos um país... Eu estava vendo uma entrevista do Marcos Lisboa hoje, uma pessoa que eu admiro muito, que é o presidente do INSPER, um economista brilhante. Somos um país pobre, se parar a renda per capita. Ela é pequena per capita. Você ganha mais de 30 mil reais, você é 1% da população brasileira. Então, quando um jovem vem de uma origem muito humilde, ganha um salário de 10, 15 mil reais, 20 mil reais, ele se tornou o cara bem sucedido da família. Ele acha que aquilo, né, poxa vida, eu resolvi a minha vida. Mas não resolveu. Você vai ganhar aquilo 10 anos, 12 anos, 15 anos, e os outros 40? Né? Aquilo certamente não vai dar condição de você. Então você tem que ter. Eu para a menina, não, nós treinamos 2 vezes por dia. Mas eu tenho distância, muitas fases, tudo. A menina mais jovem está na escola. Então de manhã ela não vai treinar. Pô, mas ela tem que estudar. Ela vai estudar e vai treinar as horas que ela puder treinar. A gente dá um pouquinho a mais, faz um extra aqui e ali, mas eu falo, como é que estão as notas? Não, tirei 8,5 em redação. Pô, só 8,5 eu brinco, né? Tá ótimo. Menina, a minha é espetacular. Então, mas assim, que bom. Né? Que bom. Perdi algumas nesse sentido de não conseguir, mas naquelas que eu consegui, elas vão seguir fazendo. Né? Muitos vão para os Estados Unidos, usam o esporte como ferramenta, né, para ir conseguir uma bolsa de estudos, isso é incrível. Né? E você ganha muito, e você ganha principalmente lucidez, capacidade de aprender, se concentrar quando você estuda. Né? Mas assim, voltando um pouco à questão do time. Tem um caráter que é
fundamental que você está falando, ainda mais em 2020, que nós estamos com uma pandemia, uma base móvel que você vai falar de 13 a 18 milhões de desempregados. Eu não vejo outra forma de sair dessa bem, né, em dignidade, se não for através da educação. Claro. Como é que Eu você acho. está enxergando isso, o trabalho em equipe, no seu âmbito, na sociedade, nesse momento que a gente está vivendo, Bernardinho? Então vamos lá. Vamos falar numa equipe mais ampla. Vamos, né, extrapolar o âmbito do meu time de 15 pessoas, da minha equipe. Né? Quando a gente fala de time no esporte, fala de preparação, treinamento e preparação. Nós extrapolamos para a sociedade, a preparação é o estudo, é a capacitação para que você possa ingressar capacitado no mercado de trabalho, para que você possa empreender, você tem que ter uma base técnica e também de soft skills, ou seja, de competências pessoais. Não é verdade? Ok. Sem isso, eu não falo apenas, eu acho até que há, na minha opinião, algumas limitações no nosso processo educacional no Brasil, no sistema, porque eu também partilho muito para a questão do profissionalizante, do técnico. São tantas oportunidades, o mercado de trabalho hoje requer, por exemplo, na área da tecnologia, programadores. Até um projeto muito bacana que eu apoio, que é o Resilia, que forma, né, programadores. Há um gargalo hoje, pegar uma garotada e capacitá-los, tal, com tempos mais curtos, para que eles possam ingressar e ter boas remunerações, e depois eles vão desenvolvendo conhecimento e vão buscar outras, né, outras fontes de aprendizado, mas eu acho isso importante. Mas eu diria o seguinte, que falando nesse time, se nós não treinarmos as pessoas, capacitarmos as pessoas, esse time vai ficar o quê? Carente. É um time que tem gargalos, porque nós não temos competências para executar o que a gente tem que executar. Qualquer área que você fale, está faltando gente. E as pessoas com carência de trabalho, de emprego. Então você tem que capacitar as pessoas. A nossa atribuição é treinar os times, capacitar as pessoas, para que o nosso time tenha o melhor rendimento. Quando a gente olha, né, você fala no líder, nos líderes, né, que tem, digamos, a atribuição de guiar esses times, seja uma cidade, um município, prefeito, nós temos que investir em educação. É claro, capacitação de pessoas. E temos que ter e os líderes têm uma mindset diferente. Olha, o mundo hoje que requer agilidade. Não adianta virar um processo de 20 anos, difícil e tal. As pessoas... Não, eu tenho que pensar em coisas diferentes, formas diferentes. Uma coisa o esporte nos ensina, que o que nos trouxe até aqui, ou seja, as vitórias do passado nos garante o futuro. Aquilo que eu fazia, por exemplo, eu lutava judô. Você tinha um golpe que era muito bom. Bah, o seu Naguê lá, tal, era muito bom. E aí o teu adversário via que você era muito. Teu adversário te estudava, você é muito bom naquilo. Você ganhou 2, 3 campeonatos. Se você tiver no próximo campeonato apenas aquele golpe como teu ponto forte, você não vai ganhar mais. Porque eles vão se preparar para eliminar aquele. Então a questão é a seguinte: nós temos que ter um mindset de crescimento, de melhora, de evolução, porque até aqui não é suficiente. E nós estamos encarando, e muito mal encarando, né, a questão da educação brasileira, tradicional, daquela forma. E quando ela existe, nem entra na questão da qualidade hoje. Então há muitas carências, há, na minha opinião, uma grande crise, que é a crise de liderança. Né? E não falo de uma, não quero entrar em questões, não é isso, não, é de lideranças como um todo. Né? Como um todo. Não estou personificando de forma alguma essa crise. Também ela não vem de hoje. Ela já vem há algum tempo. Né? Então, acho que essa é a grande questão, porque o líder ele vai para o seu time para prepará-lo. Para quê? No nosso caso, se eu sou um líder que tem uma visão mais pública, prepará-los para o mercado de trabalho, para a vida, né, para ter um conforto, para as pessoas. Se é para o esporte, prepará-los para que eles tenham a melhor capacidade de desempenho no esporte. Mas não apenas no esporte. Não pode. Hoje se fala muito. Eu pergunto para você, qual é o futuro do trabalho? Alguma coisa de tecnologia certamente vai existir. Mas qual é o futuro do trabalho? Você dirá, vai fazer isso para o seu filho, de 18 anos e tal. Eu não tenho uma certeza absoluta, eu tenho algumas ideias. Mas por isso se fala tanto hoje em people skills, soft skills, ou seja, que eu chamo de essential skills, skills pessoais. Se a pessoa for uma pessoa disciplinada, resiliente, que lida com as frustrações, com as dificuldades, com as quedas, se levanta, né? Trabalha bem em equipe, tem empatia, sabe lidar com as pessoas, essa pessoa vai ter lugar no mercado de trabalho no futuro. Porque o hard skill ele vai aprender. Ele vai buscar e vai aprender. Mas soft skill ele tem que defender, ele tem que desenvolver ao longo do tempo. Então, e eu digo isso. E um dos principais é trabalhar bem em equipe. Se ele não souber trabalhar em equipe, se comunicar bem, trabalhar bem em equipe,
ele não vai ter lugar no mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho exige que nós trabalhemos bem em equipe. Quer um exemplo maior do que o Michael Jordan, para falar de time? O maior campeão da história do basquetebol mundial, o maior craque do basquete na história, na minha opinião. Tem agora a série dele, lá, o Last Dance, né, o arremesso final. Ele leva 6, 7 anos até ganhar o primeiro título, sabe por quê? Porque antes a atuação era individual. Ele era o cestinho, o melhor jogador, mas quando ele se dispõe a participar mais coletivamente do jogo, e para isso há um líder que o convence, que é o Phil Jackson, que essa seria a forma de se tornar um campeão, ele se torna campeão, mas não apenas uma, 6 vezes campeão. Ele diz o seguinte, talentos ganham partidas. Um grande talento pode ganhar sozinho uma partida. Você pode ganhar lá a sua medalha sozinho. Mas para ganhar o grande campeonato, nós precisamos de um time. Talentos ganham partidas eventualmente, mas o campeonato só é vencido pela inteligência e trabalho em equipe. Né? Aqui é a Pri, Mickey, Last Stand. Assistam, quem não assistiu, assiste. Eu não assisti, eu estudei. Eu vi 2, 3 vezes cada um dos capítulos para tentar entender. Você sabe qual é, na minha opinião, a melhor mensagem que ele deixa ali, além dessa, do time, por primeiro, sempre? Ele fala de liderança. Ele fala o seguinte, muitas vezes ele ultrapassou a linha quase que do bom senso, porque ele era duro demais. Chegar ao embate físico, eventualmente, que era... E ele sabia. Mas alguns, com quem ele foi muito duro, reconheceram que ele transgrediu, mas era importante que ele fazia. Ele diz o seguinte, eu certamente entendo que vencer ter êxito em qualquer atividade, ela cobra um preço da gente. Dedicação, de esforço, suor e tal. Liderar tem um ônus, muitos poucos bônus, muito mais ônus. Responsabilidade, em última instância, é sempre sua. Né? Assumir, fazer, se preocupar com as pessoas e tal. Responsabilidade. Mas eu nunca cobrei de alguém ou exigi de alguém algo que eu mesmo não estivesse disposto a fazer. E essa é a essência da liderança. Por isso ele tornou um líder de um time. Aqui está perguntando, o nome da série em inglês é The Last Dance, em português no Netflix é O Arremesso Final. O Arremesso Final. Last Dance em inglês. Perguntaram aqui para nós. Bernardinho, eu vou encerrar agora, apesar desse papo estar maravilhoso, porque eu luto para me conectar com essa tecnologia, mas como essa conversa é maravilhosa, eu quero gravar no canal do YouTube para que mais pessoas tenham acesso, então você me perdoe encerrar um pouquinho antes e os que estão assistindo. Mas assim, Bernardinho, a gente vai lançar até o final do ano, eu, Dr. Castropil, este livro, Jornadas Heróicas, falando das competências do esporte, do esportismo, que você aplica na gestão, e vamos colocar no canal do YouTube também estas conversas como a sua. Eu, de coração, Bernardinho, em primeiro lugar, primeiro eu agradeço a minha esposa por ter me apresentado a Patrícia, por ter me apresentado a você, porque, sabe, é um trabalho em equipe até chegar em você. Eu agradeço absurdamente a sua generosidade, concordou de primeira em prestar uma contribuição e dar uma aula dessa. É impressionante, eu ouço você e vejo os comentários aqui. Pô, você é um herói do Brasil, Bernardinho. Eu tenho que ter um momento baba-ovo aqui, porque senão eu não seria eu. Desculpa, meu. Um monte de gente aqui falando, a gente está nesse momento todo de transição do Brasil, Bernardinho para presidente, Bernardinho para governador, né? São muitos, né? Mas isso é uma decisão de foro íntimo. Mas assim, eu quero agradecê-lo, convidar todo mundo que chegou agora aqui e que quiser assistir para acessar o canal do YouTube, eu vou deixar gravado lá também. Queria pedir, Bernardinho, para você fazer o fechamento, deixar a última palavra e eu encerro em seguida. Vamos lá. Primeiro agradecer ao convite, desejar muito sucesso a esse empreendimento de Jornadas Heróicas, né? E lembrem-se disso. Né? Se cada um de nós entender que nós somos parte de um time, e somos um time na família, somos um time na nossa cidade, nosso estado, nós somos um time no Brasil, entendermos que somos parte de algo muito maior e podermos olhar para o lado, contribuir, fazer, cobrar e dar, né, a nossa organização para esse sucesso desse time, nós vamos ser um país melhor. E em um momento como esse, eu sempre termino falando dos 3 Fs, que são os Fs que eu lanço, que eu troco com meu filho antes das partidas, dos grandes desafios, que são foco, força e fé. Foco em fazer aquilo que realmente é importante e aquilo que nós controlamos. Força para lidar com as dificuldades, seguir em frente, persistir. E fé, não apenas no algo superior, na sua crença, mas também fé nas pessoas e fé no trabalho. Foco, força e fé
vamos em frente. Sucesso a todos, uma boa noite e obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima, Bernardinho. Foco, força Valeu. e fé. Vamos nessa. Um abraço, turma. Valeu.